Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus. Graça e paz a você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Abençoado. Prepara aí papel, caneta, Bíblia, para que você possa crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Possa crescer. Aleluia. Vamos fazer uma breve confissão, que você possa receber nesta noite o que Deus tem para você. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, sabemos, Senhor, que Tu és soberano, Tu és poderoso, ó Deus, para fazer tudo aquilo além do que pedimos ou pensamos, Senhor, pois Teu reino, o poder, a honra e a glória. Senhor, nesta noite, ilumina o coração de todos aqueles, Senhor, que vai ouvir, ó Deus, essa pregação. Usa, Senhor, Teu servo, usa meus lábios, Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor. Ó Deus, revela, Senhor, a Tua palavra, para que ela não volte para Ti vazia, mas ela percorra toda a terra, Senhor, e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Tema de hoje, abençoado, crescendo na graça e no conhecimento, parte 2. Glória a Deus. Aleluia. Crescendo na graça e no conhecimento, parte 2. Oh, santo é o Senhor, Deus poderoso. Abençoado, uma confissão, Senhor, uma confissão central. Estamos crescendo na graça. Confesse do seu coração, confesse. Estamos crescendo na graça. Amém? Vamos todos confessar. Estamos crescendo na graça. Estamos crescendo na graça. Glória a Deus. Pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória. Então é pela pregação que nós crescemos, que nós conhecemos tudo aquilo que já é nosso. Conhecemos, passamos a conhecer. É pela pregação que conheceremos quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Amém? Amém. O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Gálatas 3, 2. Por isso que eu falei, pessoal, você aí que está no sofá assistindo, né, ao vivo, pelo Facebook, prepara aí papel, caneta e Bíblia, para você acompanhar, porque não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu creio, é o que está escrito. Glória a Deus. Gálatas 3, versículo 2. A justificação é pela fé. Aleluia. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Podemos ler? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Só quisera saber ir de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Da graça, né? Pela pregação da fé ou pela pregação da graça? Glória a Deus. Amém? Amém. Pela pregação da graça. Pela pregação da fé, claro.
Porque pelas obras da lei não foi possível. Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus veio. Porque não era possível receber o Espírito Santo pelas obras da lei. Amém? Palavra apostólica. Obras da lei são todas ou quaisquer atitude que leve a pessoa a merecer algo de Deus. Amém? As obras da lei são obras ou qualquer coisa que leve a pessoa a merecer algo de Deus, porque nós não merecemos nada de Deus. Amém? Nós não merecemos nada de Deus. Merecer ou fazer troca com Deus, né? Ou fazer troca com Deus. Por exemplo, fazer isto ou aquilo para receber isto ou aquilo de Deus. As pessoas fazem jejum para receber algo de Deus. As pessoas ofertam a Deus para receber algo de Deus. Amém? Então, não é pelas obras que nós somos justificados, mas pela fé. Glória a Deus. Confissão. Nós, a igreja, os que crêem em Cristo, recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé ou pela pregação da graça. Amém? Diga eu. A igreja, os que estão em Cristo, recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé, pela pregação da graça. Amém? Revelação. Ninguém pode receber o Espírito Santo pelas obras da lei. Amém? Ninguém pode receber o Espírito Santo pelas obras da lei. Não é possível. Ninguém pode receber algo da graça de Deus pelas obras da lei. Agora, na nova aliança, onde Cristo, com uma só oferta, nos deu. Amém? Então, Cristo na cruz, ele diz: tudo está consumado. Então, na cruz, ele nos deu aquilo que muitos estão tentando alcançar pelas obras. Não vai alcançar pelas obras, porque só é possível pela fé. Glória a Deus. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14. Pode ler. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Amém. Porque com uma só oferta aperfeiçoou. Não vai aperfeiçoar. Ele já fez. Já aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Os que estão aqui. Ele já aperfeiçoou os que estão aqui. Os que se achegam a Deus para adorar. Ele já aperfeiçoou. Então, não é possível fazer algo para receber isso, porque já foi feito. Só é possível pela fé. Você só recebe, Você só passa a ser ou ter o que a Bíblia diz que você tem pela fé. Ou seja, aqui, porque com uma só oferta
aperfeiçoou. Então, há quase 2.000 anos atrás, há 1.990 anos atrás, Jesus, morrendo na cruz, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Amém? Amém. Então, o que podemos fazer então? Crer. Crer e receber. Que fomos justificados, crer, receber e viver. Crer, receber e viver. Então, viva, não é o que a Bíblia diz que você é. Santificado, você já foi santificado na cruz. Aleluia. Pois com essa oferta, com esse sacrifício dele na cruz, ele nos deu. Ele nos deu. Nos deu o quê? 2 Pedro 2,3. O que ele nos deu? Vamos ver. Para você não ficar dizendo que o pastor Francisco falou, não. Está escrito. Vamos ler na palavra de Deus. O que ele fez para nós? O que ele nos deu com essa oferta, com esse sacrifício dele na cruz? 2 Pedro 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. 2 Pedro 2, 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Está falando dos falsos mestres. Os falsos mestres, né? Acho que vai dizer, mas que vai dizer agora, hein? Até falar na minha boca assim, ok. É 2 Pedro, é 1. Tá. Eu anotei errado, né? 2 Pedro 1,3. 1,3. Vê aí o que ele nos deu. A certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória a Deus. Amém? Né? Olha, como o seu divino poder nos deu. Ele não vai dar. Ele nos deu. Está escrito, abençoado. 2 Pedro 1, 3. 2 Pedro 1, 3. Veja aí na sua Bíblia. Aí você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube. 2 Pedro 1, 3. Como o seu divino poder nos deu, ou seja, com uma só oferta, como sacrifício de si mesmo na cruz, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelo conhecimento. Então, quando você conhece o que Jesus fez por você, quando você conhece o que você é em Cristo, quando você conhece o que você tem em Cristo, quando você conhece o que você pode em Cristo, amém? Aí você recebe o que ele fez na cruz, né? Porque 90% vive tentando pagar preço, vive tentando fazer algo para ter o que ele já deu. É o que está escrito, como o seu divino poder nos deu. Ele já nos deu. Então creia, pessoal. Você está ouvindo? Nós precisamos ler, ouvir, crer e confessar. Você precisa confessar, crer. Quando você crê, você confessa com convicção de que você já recebeu tudo que lhe respeita à vida.
Você tem, pois Ele te deu. Glória a Deus. Amém? Ele te deu. Aquele que vos dá. Gálatas 3:5. Glória a Deus. Aquele que vos dá. Sim. Aleluia. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Amém? Ora, aquele que vos dá o Espírito Santo e que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Pela pregação da fé. Confissão. Deus nos deu o Espírito Santo pela pregação da fé. Vamos confessar? Deus nos deu o Espírito Santo pela pregação da fé. Amém? Ora, precisamos confessar, né? Ou seja, precisamos falar. Eu creio e por isso eu falo. Deus opera milagres entre nós pela pregação da fé. Pregação da fé. Ouvir, crer, confessar. Ouvir, crer e falar. Amém? Você ouve, crê, você recebe, e aí você fala: eu sou abençoado. Amém? Por quê? Porque Ele já nos abençoou. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida. Foi o que nós lemos, 2 Pedro 1:3. Amém? Recebemos porque cremos. Nós recebemos porque cremos. E confessamos. Romanos 10:17. Recebemos porque cremos. Glória a Deus. Recebemos porque cremos. Romanos 10:17. De sorte. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida diante a palavra de Cristo. Amém? Amém. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? 9, versículo 9. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus. Amém? A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Será salvo desse mundo, das tribulações, entendeu? Das perseguições, de tudo aquilo que vem contra você, contra a sua vida. Glória a Deus. Amém? Porque a salvação, Jesus já nos salvou lá na cruz. Então, se com a sua boca você confessar, então não é só ouvir, né, e crer, precisa confessar. Amém? Nós ouvimos que tudo que diz respeito à vida, Deus já disse sim. Então nós precisamos o quê? Confessar. Eu tenho tudo que diz respeito à vida. Amém? Precisa o quê? Confessar. Obras da lei
nos traz maldição. As obras da lei nos traz maldição. Gálatas 3, 10. Amém? Gálatas 3, versículo 10. Então, sequer esses 90% que vivem das obras da lei, sequer sabem que estão debaixo de maldição. Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Amém? Então, todas as coisas escritas no livro da lei, quando você faz uma só, abençoado você que está aí, né, anotando tudo, veja que está escrito na sua Bíblia, seja você católico, seja você evangélico, seja você metodista, seja você testemunho de Jeová, seja você adventista, né, seja você quem for, na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia, na sua Bíblia está escrito assim, né? Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei, todos aqueles que praticam as obras da lei, ainda que seja uma ou duas, estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito no livro da lei, lá em Levítico, está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Para cumprir, se você praticar uma ou duas, uma meia dúzia, você tem que praticar todas. Porque se você não fizer todas, está debaixo da maldição. É o que está escrito no livro da lei. Maldito todo aquele que não fizer, que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer. Então você precisa entender, se você fizer uma obra da lei, precisa fazer todas. E não são poucas, porque são só 613 mandamentos e ordenanças. Somente 613. E nem foi para nós, gentios. A lei foi dada por Moisés para os judeus, e nenhum judeu conseguiu cumprir. Jesus veio e cumpriu por eles. Glória a Deus. Amém? Amém. Crescer na graça é quando você entende que não recebemos pelas obras, mas pela fé. Fé naquilo que já nos foi dado. Nós já lemos sobre isso, né? Tudo que diz respeito à vida já nos foi dado. Já existe em Deus o sim. Tudo aquilo que já nos foi dado em Cristo. E como já foi dado, precisamos o crer. Crer. Precisamos crer. E confessar. Amém? Precisamos crer e confessar o que Deus nos deu em Cristo. Aleluia. Crescer na graça é entender o que Jesus já fez por nós. É entender o que Ele já fez por nós. Aí quando você entende o que Ele já fez por nós, você não precisa fazer. Por quê? 90% estão fazendo porque não sabe, não conhece o que Jesus já fez. Não conhece o que Jesus já fez por ele. Viver na graça é não fazer o que Jesus já fez por nós. Jesus já fez por nós. Não precisamos novamente fazer. Gálatas 2:21. Aleluia. Não faça aquilo que Jesus já fez por você. 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei,
Cristo morreu inutilmente. Amém? Não anula a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendeu? Porque se você vai ser justificado, vai ser abençoado pelas obras, pelo que você faz, então Cristo morreu em vão. Amém? Está entendendo? Aí você faz o quê? Anula a graça de Deus. Né? Como está escrito, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Por quê? Porque eu não vivo pelas obras da lei. Se eu não vivo pelas obras da lei, eu não estou anulando a graça de Deus. Mas se eu vivo pelas obras da lei, eu estou anulando a graça. Porque se a justiça, se eu vou ser abençoado, justificado pelas obras, pelo que eu faço, então eu estou anulando a graça de Deus. Né? Porque peraí, Cristo morreu em vão, então, porque Ele fez tudo. Aí eu estou fazendo de novo. Amém? Amém. Revelação. A lei da graça é crer e confessar. A lei da graça é crer e confessar o que Deus já nos deu em Cristo. É crer, confessar o que Deus já nos deu em Cristo. Essa é a lei da graça. Amém? A lei da graça é crer e confessar o que Deus já nos deu em Cristo. Nunca se esqueça disso. Glória a Deus. Amém? Na lei, vivia-se pelas obras, fazia-se algo para que Deus fizesse algo, mais ou menos uma troca, né? Como nós já falamos. Na graça, vive-se pela fé. Hebreus 2:4. Diga, na graça vive-se pela fé. Na graça vive-se pela fé. Aleluia. Hebreus 2:4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Aleluia. Amém? Romanos 1:17. Aleluia. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela lei, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Então, o justo Viverá pela fé. Amém? Amém. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Amém? Mas o justo viverá da fé. Aleluia. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Abençoado, está escrito que pelas obras você não será justificado. Então por que ficar tentando ser justificado pelas obras? Sabendo que está escrito. Está escrito. Se está escrito, eu creio. E é evidente que pela lei
ninguém será justificado diante de Deus. Ou seja, pela lei, você é justificado diante dos homens. Diante dos homens, porque os homens veem o que você está fazendo. Poxa, aquele ali é de Deus mesmo, olha só. Olha só o que ele faz. Sobe monte todo dia. Jejua todos os dias. Entendeu? Quer dizer, é justificado diante dos homens, mas de Deus não. Diante de Deus somente pela fé. É evidente que pela lei está escrito, se está escrito eu creio, que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, pelas obras, né? Por quê? Porque o justo viverá da fé. Amém? Porque o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Amém. Se retroceder de quê? Da fé. Se afastar da fé. Mas o justo viverá da fé. Está escrito, não é pelas obras. Não é viver pelas obras, ou das obras, mas da fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar da fé, né? A minha alma não tem prazer nele. É Deus que está falando, não sou eu. Logo, a lei da lei era as obras. Mas a lei da graça é o quê? Viver por fé. Amém? A lei da graça é viver por fé. 2 Coríntios 5, 7. Aleluia. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Amém. Porque andamos por fé. Quem anda por fé? Aquele que cresceu na graça. Não por vista, não por obras. Glória a Deus. Amém? Amém. Não por obras. Na velha aliança, no Antigo Testamento, as obras da lei, as obras que hoje, 90% vive assim, as obras da lei subiam até Deus. Amém? Na velha aliança, no Velho Testamento, e 90% vive assim, né? As obras da lei subiam a Deus. E na nova aliança, no Novo Testamento, a fé nos leva a Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Na nova aliança, no Novo Testamento, a fé nos leva a Deus. Na velha aliança, no Velho Testamento, as obras subiam a Deus. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, a fé nos leva a Deus em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Recebe? Amém. Fé, esta que nos foi dada por Deus. Romanos 12, 13. Romanos 12, 3, aliás. Romanos 12, versículo 3. A fé, esta fé que
que nos foi dada. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Esta fé que Deus nos deu, esta fé que Deus nos deu, nos leva a Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 1, 29. Depois de Efésios, Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Amém. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Glória a Deus. Na nova aliança, devemos ler ou ouvir, ler a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus, crer no que ouvimos, no que lemos, receber o que está escrito a seu respeito, a nosso respeito, crer, confessar, receber. Glória a Deus. Alguém diria: o que devo fazer para receber? Revelação. A fé é liberada através da nossa confissão. Você ouve, ou você lê, crê e confessa. Aí quando você confessa, a fé é liberada. Amém? Olha, você em Cristo Jesus, está escrito, você é uma nova criatura. Você não vai se tornar uma nova criatura. Você é em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz. Aí você crê, você crê, recebe, confessa. A fé, ela é liberada, e aí você passa a estar convicto que você é uma nova criatura. Glória a Deus. Ninguém mais poderá mudar isso. Amém? Amém? Aleluia. A fé é liberada através da confissão para receber o que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Crer, crer e confessar. Crer e receber, confessando, no caso, não uma vez no ano, não, confessando diariamente, por fé. E a fé é liberada através daquilo que você fala, através do que falamos a respeito da palavra de Deus. O que a palavra diz a meu respeito? Então, você ouve, você lê, creia, confesse, e aí a fé é liberada. Aí a pessoa às vezes não crê, aí não confessa, a fé não é liberada. Ela crê, mas não confessa, aí nada acontece. Não tem isso? A pessoa crê, ela crê o que a palavra de Deus diz, mas não confessa. Não confessa porque ela olha que ainda, aparentemente, aqueles que vivem por visto, ainda não aconteceu o que a palavra diz a respeito dela. Aí ela não confessa. Ela está passando por situações difíceis, ela não confessa que é abençoada. Como é que ela vai ser abençoada se ela não confessa? Como é que a fé vai ser liberada se ela não confessa? Se está escrito que eu já fui abençoado com todas as bênçãos, então eu preciso o quê? Crer, eu recebo, creio e confesso. Amém? Amém. Confessando diariamente por fé, e a fé é liberada.
através daquilo que falamos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz a nosso respeito. A palavra de Deus diz: eu sou uma nova criatura. Então confesso. Nós lemos, né, que pelo sacrifício de Cristo, Ele nos aperfeiçoou. Então Ele já nos aperfeiçoou. Creia e confesse que você já foi aperfeiçoado em Cristo Jesus. Aleluia. Glória. Você está entendendo? Amém. Amém? Está entendendo o que a palavra diz a teu respeito? O que a palavra diz que você é em Cristo? O que a palavra diz que você tem em Cristo? O que a palavra diz que você pode em Cristo? Não creia e confesse. Em Cristo tenho a vida eterna. Amém? Confesse, creia. 1 João 5,12, a palavra vai dizer que nós temos a vida eterna. Primeiro João 5,12. 1 João, lá já depois de Hebreus, depois de Efésios. João 5 fala da fé em Cristo. Primeiro João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Amém. Então eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque eu tenho o Filho de Deus. Tenho a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Então o sangue que já foi derramado, né? Eu tenho a remissão dos pecados. Não é por algo que eu vou fazer, mas pelo sangue que foi derramado. Então já foi derramado. Aí eu tento fazer algo para ter a remissão dos pecados. Eu anulo o sangue que já foi derramado. Ele foi derramado para isso, para a remissão dos meus pecados. Colossenses 1,14. Aí voltando, depois de Efésios, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aí fala o sangue não. Fala não. A excelência de Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então a redenção é pelo seu sangue, não é pelo que a gente vai fazer. Então isso já aconteceu, o sangue já foi derramado, já aconteceu a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão, né? Os pecados foram removidos, foram tirados, foram perdoados pelo sangue que foi derramado, não pelo que eu vou fazer, é o que está escrito. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar que o perdão vai vir pelo que você faz. Amém? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. Mas por que fazem? Eu não sei. Coisa do homem, né? Entendeu? Mas o que está escrito? Que a remissão dos pecados foi pelo sangue, que já foi derramado. Tem a unção que veio do sangue. 1 João 2,20. Aí voltando lá em 1 João, antes do Apocalipse.
1 João 2, 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Amém? Amém. Olha só, quer dizer, nós temos a unção que vem do Santo. E aí nessa tradução, nessa tradução, NVI, né, diz que todos têm o conhecimento de que temos a unção que vem do Santo. 1 João 2, 20. Pois esta unção permanece em mim. 2, 27. 1 João 2, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele, recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nela como ele os ensinou. Amém? Aleluia. Entendeu? E a unção que vós recebesse, que você recebeu dele, nós recebemos de quem? De Jesus, por causa do que ele fez na cruz. Aleluia. Por causa do que ele fez na cruz, nós recebemos a unção. Aleluia. Essa unção fica em nós e não temos necessidade de que alguém nos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Aleluia, glória a Deus, amém? A unção que recebemos permanece em nós. Então declara que em Cristo você é uma nova criatura. Glória. 2 Coríntios 5,17. Precisa crer e confessar. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Então, o que está escrito a teu respeito? Assim que se alguém está em Cristo, você está em Cristo, então nova criatura você é. Está em Cristo, está na graça. Se você está nas obras da lei, não tem como você ser nova criatura. Porque as obras da lei é da velha aliança, do Velho Testamento, antes da cruz. Na nova aliança, as obras da lei, elas terminaram em Cristo. Na cruz. Na nova aliança, no Novo Testamento, é a lei da graça. Você crê e confessa. Amém? Amém. É preciso crer no que ele já fez. O que Deus já fez para você em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Confesse, declare isso na sua vida. Aleluia. Por ter nascido da vontade de Deus. Nós não nascemos da vontade da carne, espiritualmente falando, mas da vontade de Deus. João 1:13. João, né? Evangelho de João, que não é evangelho, né? No caso é Evangelho
de Jesus Cristo para o judeu, né? Não para nós. Não é evangelho para nós, né? 1:13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Por ter nascido de Deus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. Somos filhos de Deus. Aleluia. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Abençoados por todas as bênçãos. Salvos pelo que Ele fez na cruz. Predestinados para a adoção de filhos. É o que diz a palavra. Eu creio e eu confesso. Aleluia. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo que habita em mim. 2 Timóteo 1:14. 2 Timóteo 1:14. Aleluia. 2 Timóteo 1:14. 2 Timóteo, antes de Hebreus. Aleluia. A palavra diz que o Espírito Santo habita em mim. O que eu não tenho que fazer? Crer e confessar. Pelo Espírito Santo que habita em mim. Aleluia. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém. Pelo Espírito Santo que habita em nós. Para a glória de Deus, o Pai, confesso com minha língua que Cristo Jesus é o meu Senhor. Filipenses 2:11. É antes de Timóteo. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. Pois me resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Antes de Filipenses. Nos resgatou da maldição da lei. Aí, por que 90% fica insistindo em viver da prática da lei? Se Ele já nos resgatou, já nos libertou, já nos tirou dessa maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Veja, Ele se tornou maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Tirando-me do império das trevas, Colossenses 1:13. Depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Filipenses. Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Então Ele nos tirou do império das trevas
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Creia e confesse. Ora, nós fomos transportados, saindo do império das trevas para o reino da luz. Você vive no reino da luz. Não pode ter maldição na sua vida. Não pode ter diabo na sua vida. Não pode haver trevas na sua vida. Retenho firme a minha confissão, pois fiel é o que me faz a promessa. Hebreus 10, 23. Um pouco à frente. 10, 23. Hebreus 10, 23. Apegamo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, mantenha firme a sua confissão, não de que você é um amaldiçoado, pecador. Se é pecador, está afastado de Deus, está longe de Deus. Pecador é inimigo de Deus, mas aperfeiçoado em Cristo Jesus. É o que nós lemos. Então, se lemos, nós ouvimos, nós cremos e confessamos que fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Mantenha firme a sua confissão. Você é nova criatura em Cristo Jesus, pois me concedeu uma eterna redenção. Hebreus 9, 12. 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eterna redenção. Eterna. Não é uma coisa que hoje você tem, amanhã não tem mais. Uma eterna redenção, não pelo que você fez ou deixou de fazer, não pelo que você está fazendo ou vai fazer, mas pelo que Ele fez. Aleluia. Por fé digo, sou luz do mundo. Mateus 5,14. Glória. Somos luz do mundo. Por que somos luz do mundo? Porque Ele fez na cruz. Te libertou da maldição, tirou do império das trevas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ora, chama você de cidade sobre um monte. E sal da terra, versículo 13. Mateus 5,13. Aleluia, glória. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Então, não se torne cínico, não se torne nulo. Confesse que você é o sal da terra. Isso é por fé. Você ouve, você crê e confessa por fé, não pelo que você faz, não por mérito. Porque quando você faz, é uma troca, né? Você faz para receber de Deus. Hoje não é mais assim. No velho pacto se fazia para receber algo de Deus. Na nova aliança, entendeu? O justo vive por fé. Fé naquilo que Jesus já fez por nós. Então creia. Aleluia. Creia que você é sal da terra.
para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Os que são da fé são abençoados, como Abraão. São abençoados, né? Como o crente Abraão. Gálatas 3:9. Aqueles que creem, que são da fé, são abençoados como o crente Abraão. Um pouco atrás, antes de Efésios, Gálatas 3:9, veja que nós lemos 3:10. Maldito todos aqueles que estão nas obras da lei. Agora o 3:9. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Amém? Então, aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Nós lemos no versículo 10, aí você leu agora, no versículo 9, no 10 diz isso. Maldito todos aqueles que são das obras da lei. Agora, os que são da fé são abençoados como Abraão foi abençoado. Mas tem como ser abençoado como Abraão foi abençoado pelas obras da lei? Não. Porque Abraão foi abençoado com fé, foi justificado pela fé. Glória. Revelação: os que são da fé, os que estão em Cristo, né? Os que são da graça, são abençoados, como foi Abraão. Aleluia. Gênesis 13:2, versículo, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 13:2. Treze, 2. Aleluia. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Amém? Amém. Os que são da fé são abençoados, como foi Abraão. Versículo 14. Capítulo 14, aliás, capítulo 14, versículo 18 a 20. Capítulo 14, versículo 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Glória a Deus, amém? Os que são da fé, não os que são das obras, mas os que são da fé, são abençoados, como foi o crente Abraão. Crescer na graça é saber convictamente que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Isso, crescer na graça. Quando você cresce na graça, você se torna convicto que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Aleluia. Amém? Amém. Um grande sinal de quem está ou cresceu na graça é a sua confissão. Amém? Amém. Pois o que nós falamos nos traz. Amém? Amém. O que nós falamos nos traz. Nos traz o quê? O que falamos. Tem uma pessoa que me diz assim: fale hoje o que você quer colher amanhã. Fale hoje o que você quer colher amanhã. Então o que você fala, o que nós falamos, nos traz aquilo que falamos.
Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Ou seja, o que você fala te trará o que você fala, morte ou vida. Porque há, como diz, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da fala. Amém? Então, o que você fala traz morte ou vida. O que você confessa, se você confessa que você já é abençoado em Cristo Jesus, que você é nova criatura, que tudo que diz respeito à vida Deus já te deu, que você é luz do mundo, que você é sal da terra, então isso que você fala trará a você o que você fala. Amém? Então, como diz, comerá do seu fruto. Aleluia. Pois quem quiser desfrutar a vida, veja Romanos 5,17. Romanos 5,17. Quem quiser desfrutar a vida, aleluia. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinar em vida, aleluia, amém? Reinar em vida só é possível aqueles que vivem por fé, ou vivem da fé. Aquele que vive das obras estão debaixo de maldição, não poderão reinar com Cristo, porque estão debaixo de maldição. Cristo já se tornou maldito por nós. Então não faça aquilo que Jesus já fez por você, aleluia. Pois quem quiser desfrutar a vida, Romanos 5,17, e ter dias felizes na terra, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 3,10. Primeiro Pedro 3,10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Amém? Amém? Do engano, Da mesma boca procede bênção e maldição, como diz lá o Provérbios 18, 21, A morte e vida, na língua, na fala. Pois o que você fala trará morte ou vida, depende do que você falar. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim.
antes de Pedro, Tiago, né? Tiago 3,10. E são os apóstolos da lei. 3,10. De uma mesma boca. Tiago 3,10, depois antes de Pedro, antes de 1 Pedro, Tiago. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Amém. Que não seja assim. Lembre-se, crescer na graça é se tornar maduro. Nós já falamos sobre isso. Crescer na graça é se tornar maduro. Glória a Deus. Amém? Amém. Se tornar na graça crescer na graça é se tornar maduro. Você está fazendo este seminário, né, porque é um seminário, glória a Deus. Amém? É uma faculdade de teologia. Você está aqui, você está nos assistindo, né? Você que está aqui, porque o próprio Deus soberano te trouxe aqui, amém? Te trouxe aqui, né? Assistir pelo Facebook, pelo YouTube, não está assistindo à toa, foi o próprio Deus que trouxe para você fazer esse seminário, glória a Deus. Pois nós podemos ver Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. 55, 56, versículo 7. Deus te trouxe aqui e colocou aí do outro lado, assistindo esse seminário. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Segundo Pedro 3,18. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Pois é, contrapartida, né, do tema, segundo Pedro 3,18. Depois de Hebreus, depois de Tiago, segundo Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, abençoado, receba, né? Receba esse ensinamento, esse apostolado que é para o teu crescimento. A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas produzirá na tua vida tudo aquilo que para o qual ela foi enviada para você. Deus que colocou você aí pronto para nos assistir, né, até o fim. Glória a Deus. Eu vou profetizar na tua vida, declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que após fazer este seminário apostólico na vida, a sua vida nunca mais será a mesma aqui na terra.
Amém? Declaro que depois que você assistir essa pregação, fazer esse seminário, a sua vida nunca mais será a mesma aqui na terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória ao nosso Deus que revelou a graça para você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Aleluia. Amém? Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória.